2, 1. Mojuba Bobu, sejam todos novamente muito bem-vindos aqui à nossa revista digital e semanal O Sagrado Podcast. É isso aí. Bom, gente, eu queria falar pra vocês que agora a gente tá ficando abusadinho, né, Flavinho? Amostradinho. Abusadinho, amostradinho. Bom, independente de qualquer coisa, como vocês sabem, o canal O Sagrado Podcast, ele é, evidentemente, falando de espiritualidade, mais do que religião em si, espiritualidade, sim. Porém, nós temos, obviamente, um viés, uma pitada de política no canal. Ainda porque o nosso povo ele vem sofrendo bastante. É perseguição de tudo quanto é parte. São locais onde não pode ter mais um centro religioso, não pode ser mais um barracão, não pode andar nem com seus ilequeis, suas contas, seus fios, muito menos de branco. Então, se o nosso povo, evidentemente, não se politizar, como é bem falado, sempre bem explanado no Sagrado Podcast, nós, evidentemente, seremos também reféns de toda essa poluição que vem chegando, que outra hora parecia estar encerrada. Neonazismo, fascismo, entre outras coisas mais que vem surgindo como um pântano, como um lodaçal, como um pântano, como um monstro que estava escondido aí no meio da gente, que está saindo pelos esgotos e a gente não conseguiu observar. Então, por conta disso, estamos aqui através da EQED Andréia, com uma pessoa formidável, que já eu falarei o nome, mas estamos dentro da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para fazer um podcast especial com uma grande deputada. Antes de falar o nome da deputada, estou aqui com o meu lado esquerdo, com o babalaô bonitão das galáxias, Flávio Pereira Bittencourt. Burubai Boxixi, uma boa tarde ou noite, né? Não sabemos, estamos em gravação. Se vocês estiverem vendo, não tem problema. Axé, tamo junto. E na nossa frente, estamos aqui com a magnífica deputada Renata Souza do PSOL, nossa representante com políticas africanistas do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, é sempre uma alegria poder conversar com o nosso povo de axé. Então, é a primeira vez aqui no Sagrado Podcast, então estou até nervosa. Não fique nervosa, nervosos somos nós, deputada. E é muito bom saber que tem alguém que nos defende, que nos protege. Bom, verdade. Quem vos fala é esse negão aqui que veio hoje tudo de preto, o Leonardo Ogundadil, e nós somos o Sagrado Podcast. Vai de vinheta. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as Então, Sagrado Podcast, como a gente falou para vocês, a gente tá ficando abusadinho, a gente tá vindo aqui dentro da Alerj fazer entrevista com gente preta, com gente do santo e com gente que nos defende. Gente do axé, né? Gente do axé. Vou lembrar para vocês, como eu sempre tenho falado, os evangélicos têm um projeto de poder. Eles estão formando advogados, estão formando políticos, estão formando ministros da Suprema Corte, já tiveram prefeito nessa cidade, enfim... Já tiveram um quase evangélico presidente, meio fake, não é? E tem um projeto de tomada de poder, enquanto a gente que é africanista nos encontramos hibernando. Então chegou a hora da gente acordar. Bom, mas antes disso tudo eu queria pedir para vocês a colaboração de sempre. Nós somos um podcast de pessoas pouco abastadas, correto, Flavinho? Com certeza. Então, para vocês que queiram colaborar com o Sagrado Podcast, a gente tem aí embaixo esse QR Code, aí vocês podem fazer qualquer como diz Márcio Beati, um pixizinho. Vocês podem também através do nosso super valeu depositar qualquer quantidade para que a gente possa... Seu comentário, seu stickzinho lá, imagenzinha que você quiser lá. Super valeu. E aí a gente pode trocar, botar um equipamento melhor, trocar esse notebook, esse laptop, bom, câmera melhor e coisas do gênero, e tá fazendo sempre um programa de bastante qualidade para vocês. Vocês podem se tornar membro, super membro e coisas do gênero. Sim. Também terão acesso aí, evidentemente, a situações que são só para quem é assinante. Aqueles vídeos de bastidores que a gente tem no Sagrado Podcast, como da Yasu Suka falando de Logun Edé, por exemplo.
E além disso, você é o nosso patrocinador, né? Patrocina a gente todo mês aí com o seu se tornando membro do canal, né? Eu achei, isso aí. achei que tava virada a câmera pra você, tô aqui enfiando o dedo na vista pra poder tirar o Parecia cílios que tava no caiu. nariz, eu deixei de propósito. Nada, tava aqui na vista Isso aí mesmo, vai nem fazer falar um hoje. corte maneiro. E você, aí, em vez de botar a câmera pra você, tá me fumando, né, Flavinho? Não, velho. Entendeu? Bom, independente de qualquer coisa, para aquelas é porque pessoas você é que... bonito, eu sou feio. Independente de qualquer coisa, para aquelas pessoas que ainda não têm sua formação de nível superior, vamos lembrar do Africanizando Educa, com as EADs e bastante Marcelão? desconto, bastante voucher para vocês poderem estudar à distância. Tem faculdade que tá menos de R$200, gente. Então, Tem faculdade que chega a R$90 por mês. Então só não estuda hoje quem não quer, e o FBS Studio também, fazendo as propagandas de marketing de vídeos, como vocês bem queiram saber. Então vamos de propaganda e já Sagrado Podcast. voltaremos aí a entrevista com a nossa querida deputada. Vamos que vamos. Olá, amigos e irmãos de religião de matriz africana. Eu sou Marcelo Faloyer, embaixador de educação do negro e de religião de matriz africana, e hoje, em parceria com o Sagrado Podcast, estamos aí oferecendo vagas de até 80% para você que quer voltar a estudar. É isso mesmo. Para você que não terminou o ensino médio fundamental, temos bolsa de 80% de desconto. E para aqueles que sonham em fazer a sua faculdade, eu tenho bolsa a R$ 65,80 mensal. É verdade. Logística, administração, pedagogia, gestão em RH, eu tenho vaga a R$ 65,80 mensal, com aumento anual de 6% a 8%. Somente, sem pegadinha, sem mimimi. Tá bom? Interessados, só ligar pra gente, fazer a sua reserva e amanhã já começar a estudar, tá bom? Vem comigo! Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as A propaganda é a alma do negócio. FBS Marketing. Aumente as suas vendas. Vinhetas para carro de som, rádio online, ambiente para empresas, vinhetas para porta de loja e muitos outros. FBS Marketing. Pois quem não é visto, não é lembrado. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Bem recebidos, com aquele cafezinho aqui por nossa deputada Renata. Agora a gente vai falar um pouquinho da vida da nossa deputada Renata. E surpreendentemente vocês vão saber que a gente da gente passou por tudo o que passamos e hoje está aqui nos representando. Deputada, boníssima tarde para a senhora. Vamos falar um pouquinho da sua vida. Quem é a Renata? Fala desde a época que a senhora era Renatinha. Onde a senhora nasceu? Onde foi criada? Já passou preconceito racial enquanto criança? O que te revoltou? O que te deu força para chegar aqui? Fala um pouquinho da sua infância. Claro, e aí vou até começar pelo meu apelido, né? Renatinha da Maré. Renatinha da Maré. Denuncia. Cria da favela da Maré. Minha construção sempre foi ali com muita dificuldade. Meu pai é cria do Complexo do Alemão. Minha mãe é cria da Maré. Então, diante desse amor, nasci eu e fui criada ali numa situação onde a família é muito presente, muita dificuldade, né? Desde ter uma casa adequada era uma dificuldade, desde ter alimentação no prato, saneamento básico, enfim.
todo mundo que vive na favela sabe bem a dificuldade que é o cotidiano desses pais, dessas mães que tentam sustentar seus filhos dentro da favela. Então, vivi uma infância muito ativa, muito intensa, criada com mais 4 irmãos, né? 2 consanguíneos e outros 2 que minha mãe criou, eram sobrinhos, porque na favela tem isso, né? Tem, muito. Todo mundo cuida do filho de todo mundo, então ali minha mãe cuidou de mais 2 sobrinhos. Então, uma vida muito difícil, mas muito feliz, porque tinha isso, né? Uma casa com muita criança é sempre uma casa muito alegre, muito divertida. Obviamente a gente lembra do momento da precariedade, do momento de ter que dividir o ovo quando tinha ovo, do momento de ter que dividir os alimentos mais fundamentais. Então eu acho que tem disso, assim, mas a minha lembrança de infância é uma infância muito feliz mesmo. A adolescência é a parte da revolta, né? Então eu comecei a fazer vários cursos que pagavam R$50 na época. Quem aí tá na base dos 40 vai lembrar, o nome daqueles cursos era Comunidade Solidária. Sim, e esses cursos eu fazia todos. E eu estudei, né, no CIEP César Perneta, que é um prisolão que fica na Maré, lá na favela do Parque União. Quando passa ali pela finalzinho da Avenida Brasil, entrada da ilha, você consegue enxergar o CIEP César Perneta. Eu estudei ali. Ou seja, a senhora, sem querer interromper, foi uma aluna de escola pública. Sempre, a vida toda. Então, aluna de Brizolão, mais do que aluna de escola pública. Aluna de Brizolão. E de Brizolão ainda era período integral ou não? Não, tinha período integral, mas eu não estudei no período integral, não. Então, assim, e aí Brizolão a gente precisa lembrar, né? Feito por Brizola, Darcy Ribeiro, que pensa a educação nessa perspectiva também da libertação, mas da integração, do olhar do cotidiano. Então foi muito interessante nessa perspectiva. E aí tinha esses cursos. Então, quando eu tinha uns 15, 16 anos, fui fazer um curso nessa comunidade solidária e acabei fazendo um curso de teatro. Olha, fez teatro. Bacana. E foi muito importante para mim, porque antes do teatro eu era muito tímida. Eu não conseguia falar. Ninguém pensa que eu fui uma criança tímida, né? Então ele trouxe desenvoltura. Não, eu fiz teatro estudantil, não tive um curso, mas fiz o teatro estudantil. Gente, o teatro, eu acho que toda criança deveria passar por um curso de teatro, sabe? Porque te liberta, né? Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de olhar no olho dos outros. A oratória hoje está perfeita. É isso, agora o teatro me libertou. Mas eu não fui fazer por causa do teatro, fui fazer por causa dos R$50 que pagavam. Então o teatro era só, né, o pano de fundo, porque eu não sabia o que era teatro, eu nunca tinha ido ao teatro. Então, quando eu chego lá, me encanto com tudo aquilo, né? E ali fiz um teste vocacional. Olha. E porque tínhamos um assistente social, uma psicóloga, uma pedagoga, e eles mandaram listar 10 profissões mais importantes do mundo. Aí eu botei médico, advogado, não sei. A última profissão eu botei o quê? Jornalista. Ela falou, por que, Renato? Jornalista? Eu falei assim, porque eu odeio jornalista. Jornalista só entra na favela para contar mentira, para contar os corpos. Eu odeio jornalista porque jornalista mente. Ainda bem que a gente é youtuber. Não é jornalista. Jornalista é a deputada. E aí foi isso que acabou acontecendo. Elas mandaram eu pesquisar o que era o jornalismo, eu me encantei. Falei, bom, quero ser jornalista. E aí, com 15, 16 anos, procurei o jornalzinho da comunidade. Fui lá, fui uma das fundadoras do jornal O Cidadão, da Maré. Comecei já a me entrevistar, fiz curso de fotografia depois, e foi um barato. E foi o que acabou acontecendo, deu rodar a favela inteira. Te trouxe para o veio social, total, político, enfim. Total, te colocou no cenário, não é? Exatamente. Por quê? O que a gente falava ali no jornalzinho comunitário? Políticas públicas de saneamento básico, de saúde. Por que a favela era tão discriminada, né? Por que na favela tem uma maioria de pessoas negras? Então o jornal foi criando também esse lugar de pertencimento, de identidade para mim.
Então, isso antes de entrar na faculdade de jornalismo. Aí que eu decidi que queria fazer jornalismo. E aí levei o quê? 3 anos no pré-vestibular comunitário para tentar chegar na faculdade. Ou seja, quase uma graduação, porque uma graduação são 4 anos, né? Deputada, deixa eu fazer uma pergunta. Sobre essa questão da gente ser criado dentro da comunidade, tem as dificuldades, isso às vezes atrapalha, às vezes a gente chegar onde chega, porque às vezes tem que trabalhar para ajudar a mãe. Como foi nessa infância da senhora essa transição? Porque a senhora conseguiu, graças a Deus, ter esse esforço de conseguir fazer um curso. Eu também fiz curso para ganhar, eu estudei no SEI de Quintino, fiz refrigeração. E eu morria de vontade de estudar lá no SEI de Quintino, porque era a parada do sucesso na época. Porque na época Você tem quantos anos? Eu tô 45. Então, aí ó, eu tô com 42. Eu recebia meio salário mínimo na época. Uhum. Eu participava, eu fiz refrigeração, me formei em refrigeração lá, aí fiz estágio no Teatro Municipal, fiz em vários lugares e também participei do coral de lá. Então, assim, me ajudou muito. Então, eu sei como foi essa questão da gente ir, que eu achava... Para mim, foi uns programas muito, muito legais. Então, graças a Deus, eu consegui poder sair para estudar e fazer. Morei em comunidade também. E como foi a vida da senhora nessa questão da transição? Teve ajuda de outras pessoas? Os seus pais conseguiam segurar ali as pontas? Até porque eles já ajudavam teus primos, né? Exatamente. Não, muito difícil. Eu, por exemplo, eu fui fazer o curso de teatro só porque pagava R$50, né? E nesse curso eles davam uma quentinha. Eu levava a quentinha para casa para dividir a comida dentro de casa. Então, era uma ajuda já dentro de casa, importante, porque a gente já garantia um almoço ali com a quentinha que eu recebia de verdade no curso. Então, e os R$50 ia todo para minha mãe. Tinha isso, tinha também o meu vizinho ele tinha largado, ele trabalhou durante anos com sapato e resolveu abrir uma loja de roupas. Aí, na garagem dele, na minha rua, eu ficava trabalhando na garagem dele em troca de roupas. Então, muito cedo isso. Então, tinha aquela coisa das trocas, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, já aliviava minha mãe de ter que comprar roupa nova, porque eu trabalhava lá e ganhava roupa, não ganhava salário. Entendi. Né? Então, assim, a gente vai sobrevivendo, né? O meu primeiro emprego, digamos assim, emprego mesmo, foi no Censo Maré, em 2000. Olha isso, emprego mesmo. Que era o censo. O IBGE fazia um censo, só que a Maré e as organizações sociais, junto com o jornal, junto com onde eu fiz o pré-vestibular comunitário, que na época era o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, foi o meu primeiro emprego. Assim, emprego mesmo, porque os outros eram basicamente na base da troca, literalmente falando. Deputada, eu acho tão importante as coisas que a senhora falou agora, porque assim, a gente tem marginalizado por esse pessoal que tem um viés político diferenciado, as questões das cotas, as questões da ajuda a quem é pouco abastado. Ou seja, a senhora é fruto de um dinheiro que era dado governamental, verdade, que a senhora ajudou a sustentar a sua casa, que a senhora se apaixonou por uma profissão, ao invés de ficar na rua, de ficar em casa cuidando de crianças mais novas, fazendo faxina. E cuidei também. Ou seja, fez os dois. A senhora conseguiu, através disso, foi um portal para que a senhora chegasse a se formar como jornalismo. E tem gente que quer marginalizar a cota, quer marginalizar as coisas como se a gente tivesse as mesmas oportunidades. Ou seja, quase uma graduação, 3 anos num cursinho pré-vestibular dentro da comunidade. Por quê? Tinha que trabalhar para comprar roupa, os cursinhos ajudavam dentro de casa. Como é que você compete de igual para igual, deputada? Não tem como competir de igual para igual. Porque era isso, né? Faltava professor, faltava água, faltava merenda, faltava várias coisas que, por exemplo, alguém que está no asfalto, não falta. E outra coisa, a gente ainda tinha um problema. Que atrapalhavam também. E greve era o de menos. Meu problema eram as operações policiais. Verdade. Que também não tinha como estudar. Eu, por exemplo, várias vezes tive que me jogar no chão da escola por causa de tiroteio. Isso. Alguém que está no asfalto não sabe o que é estar dentro de uma escola e ter que se jogar no chão por causa de um tiroteio. Então, assim, ainda tem dentro da favela essa situação. Hoje, por exemplo, quando você olha, eu tô falando, isso foi há mais de 20 anos atrás.
E você vê que hoje as operações policiais são quase cotidianamente dentro das favelas, como essas crianças não estão crescendo. A gente tem uma geração inteira de crianças que tem medo de morrer. Muitos traumas. Como é que é isso, gente? Na nossa época a gente tinha medo de nada. Hoje em dia as crianças têm medo de morrer. Sabe por quê? Porque viu o amiguinho morrendo. Porque morrendo dentro da escola. Né? A gente fala Maria Eduarda. Uma criança lá num CIEP, na favela de Acari, teve uma troca de tiros. Ela foi morta com mais de um tiro, inclusive, 12 anos de idade, dentro da quadra da escola. Então, assim, hoje em dia, viver nas favelas e periferias não é só não ter as oportunidades iguais a quem vive do asfalto. É também ter a possibilidade de ter vida, de ter reconhecimento da sua humanidade, da sua dignidade, porque pode morrer com uma bala perdida. E eu vou dizer, não existe bala perdida. Ela sempre acha um corpo. E é um corpo negro, é um corpo pobre. Sempre. Sempre. Verdade. Sempre. Bom, deputada, e quando foi que a senhora se apaixonou, então, pelos direitos humanos? Quando foi que a senhora assumiu todo esse tipo de esquema? No caso aqui, a senhora se formou em comunicação também, né? Fez pós em Foi. comunicação, FRJ. Fala um pouquinho dessa Mas parte foi pra gente. nessa época aí mesmo, assim, quando eu fazia no jornal comunitário, dentro da favela, Jornal Cidadão, é o nome do jornal, O Cidadão, e a gente percebeu que a gente acabava falando ali, os moradores não gostavam muito quando a gente falava de violência. Porque os moradores falam, não, a gente não quer um jornal que fale de violência. Afinal de contas, eu quero ver violência, eu ligo a televisão. Eu compro os jornais que espreme e sai sangue. Então, os moradores sempre queriam que a gente falasse das coisas boas dentro da favela. E a gente só falava das coisas, assim, que potencializavam a favela. Só que quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a entender que a gente também tinha que potencializar as discussões. É claro que eu quero falar das coisas que são boas nas favelas, mas eu não posso fechar os olhos para a violação de direitos humanos. Porque quando a gente se forma em jornalismo, uma das coisas que tem no nosso código de ética está lá: defender os direitos humanos. Está no código de ética do jornalista. Ele não precisa adorar os direitos humanos, mas está lá Tem que escrito respeitar, né? no código de ética da profissão E tu dele, vê uma opção de jornalista nessas Globos News da que vida manda aí, matar, né? defendendo israelita. A gente vendo esse genocídio aí que tá acontecendo na faixa de Gaza atualmente ali, Benjamin Netanyahu matando os outros. Bom, enfim. Não tem Terrível. como. Então, assim, uma coisa que o jornalista tem que se comprometer é com os direitos humanos. Mas mais que isso, como eu estava lá no cotidiano da favela vivenciando, a gente viu o quê? Amigos morrerem, a gente viu crianças morrerem. Né? Eu perdi um sobrinho, que na verdade considerava um sobrinho, porque na época meu ex-namorado era o tio da criança, que foi morta com um tiro de fuzil na barriga. O Renan, 3 anos, uma criança de 3 anos, morta com um tiro de fuzil na barriga dado por quem? Pela polícia. A gente viu a patama entrando, a gente viu o tiro, a gente ouviu o tiro, na verdade, e quando a gente correu, porque ele estava com a avó, de mão dadas com a avó, e a criança caída no chão. Então, assim, eu vivi isso na minha família, com os meus vizinhos. Então, eu entendo que defender os direitos humanos é defender o direito à vida. E se os direitos humanos sendo violados, se os direitos humanos estão sendo violados dentro da favela e da periferia, a gente tem como obrigação, né? Porque é uma Carta Universal dos Direitos Humanos, é por isso. Como pode acontecer, por exemplo, esse massacre na Palestina e o mundo olhar como se não tivesse acontecendo nada? Os palestinos estão sendo mortos, Deputada, genocídio. Deputada, vou fazer uma pergunta. Como a senhora, como deputada, consegue visualizar e trabalhar em cima da defesa dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, da fiscalização? Porque algumas coisas que acontecem erradas dentro, utilizando os direitos humanos, a gente sabe que existem pessoas ruins que utilizam também direitos humanos para exercer daquela função para algum benefício ou até para prejudicar alguém. Como que vocês trabalham nessa questão da questão da fiscalização? Bom, é importante dizer que defender os direitos humanos é uma bandeira fundamental, porque o que a gente está dizendo aqui é que não é que uma pessoa tenha mais direito que a outra de viver. Sim. Não, é porque a gente não tem pena de morte no Brasil. Então, portanto, não podemos achar natural
que quando o Estado usa seu braço armado, ele mate alguém. Ele tem que prender. Tem que prender. Ele tem que criar todo um processo legal para aquela pessoa pagar pelo que ela fez. Ela não pode simplesmente pagar com a sua vida e isso achar que é um sucesso de uma operação policial. Então, quando a gente fala de direitos humanos, é muito evidente, por exemplo, essa questão dos assassinatos. Mas direitos humanos também é abrange outras coisas. É o direito de ter saneamento básico. Sim. É o direito de ter acesso à água, de ter acesso à moradia digna. Então, quando a gente fala que uma pessoa chegou a ser assassinada, é porque todos os outros direitos humanos dela já foram negados. Mas é isso que eu estou falando, porque existem as pessoas que trabalham dentro da área de assistência social, enfim, não importa, não vamos dar nomes, mas que utilizam desses direitos humanos, como defendendo direitos humanos para prejudicar. Então existe um órgão regulador, existe como regular isso, porque eu também concordo plenamente com a senhora, tem que se defender, o policial não tem que matar bandido, tem que prender e a justiça tem que resolver, porque se o policial está indo lá para evitar que aquele cara mate alguém, ele não tem que matar. Exatamente. Penso dessa forma. Então, os direitos humanos também defendem a vida. Então, será que não tem muitos órgãos que aproveitam disso para direitos à vida, para tentar abusar disso? Eu hoje, sinceramente, vejo que assim, o debate dos direitos humanos ficou muito vago. Porque as pessoas hoje não sabem o que é direitos humanos. Porque aí, o que a pessoa fala? Quem defende direitos humanos defende bandido. Numa lógica que é absurda. Porque, assim, quando a gente fala que está defendendo direitos humanos, a gente está defendendo o direito das pessoas terem uma vida. Direito à vida, digna, né? Isso. Conforme está a Constituição brasileira. A gente tem uma Constituição que nos mostra o que são os direitos. Então, assim, direito à liberdade religiosa é um direito humano. Direito à água é um direito humano. Então, isso tudo está na Carta Universal dos Direitos Humanos, entendeu? Entendi. Então, é por isso que muitas vezes há uma tentativa de se inverter o que é isso. Que aí a gente fala assim, direitos humanos, humanos direitos, como se isso fosse alguma contradição em si. E não é. Então, a gente tenta explicar isso, por quê? Porque se relativizou e se tentou criminalizar também os defensores de direitos humanos. Porque isso no final das contas fala assim, defensor de direitos humanos é defensor de bandido, então eu já não falo mais com defensor de direitos humanos. E isso é um absurdo. Por isso eu fiz essa pergunta, porque realmente muitas pessoas não conseguem entender mais o que é direitos humanos. Não é por causa disso, é como a gente estava falando antes de começar o podcast, que às vezes certas informações não chegam para o povo, não chegam para o público, e às vezes chega torto, né? Mal explicado. A gente vive um período de fake news terrível, horrível, e quem criticava tá pedindo direitos humanos, tá gritando, tá berrando por conta de uma tal de anistia. Não é que é bem diferente de direitos humanos. Exatamente. A anistia é uma coisa completamente diferente. E por um crime que eu prefiro nem comentar, que senão a gente vai desfocar. A gente tá vendo aí, deputado, a gente vai já os mesmos que gritam pela anistia hoje tá dizendo que os direitos humanos deles estão sendo desrespeitados. Pois é. Engraçado, quem falava né? que bandido bom era bandido morto. E agora? Mas aí é o bandido eles, né? Quando são eles, não pode, né? Colarinho branco não pega, não vale. Para eles não vale. Bom, deputada, a gente tá vendo aí uma coisa que é até importante. A gente já ia linkar essa parte de religião, mas acho que é muito importante falar. O nosso querido amigo Donald Trump, esse espertalhão, tá querendo colocar de qualquer forma que o tráfico de droga do Brasil, assimilá-los a terroristas, né? A gente vê uma grande camada desse pessoal que está fracionado de 50 para cá, 50 para lá, o lado A, lado B, dos radicais da direita, querendo apoiar isso. Como a senhora acha que isso seria se isso viesse a acontecer? Por quê? Aonde tem terrorismo, os Estados Unidos joga bomba. Qual seria a realidade se o tráfico de droga se tornar terrorismo perante esse grande império americano? O que vai acontecer com as favelas? O que a senhora acha que pode acontecer com o nosso povo? Bom, eu acho que já está acontecendo, né? A tentativa de olhar, por exemplo, para o varejo de drogas, porque o que tem na favela é varejo de drogas. O grande tráfico de drogas, o grande traficante não está ali dentro da favela correndo com fuzil na mão. Vai no avião de alguns presidentes, né? De um país para outro. Vai nos primos aí de alguns deputados federais que diz que bandido bom é bandido morto. Os primos tá lá sendo preso com 30 quilos de cocaína. Aí é tráfico de verdade. Não é? Força.
Então eu quero dizer quem são os grandes traficantes de armas e de drogas. A gente viu, por exemplo, outro dia aqui, num edifício de luxo, um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, sendo preso um ex-policial federal por tráfico de armas. Não deram um tiro? Pegaram ele pelo pescoço, torceram ele, algemaram claro ele. que não, ele não era o Pose do Rodo. Se fosse o Pose do Rodo, eles pegavam, esculachavam, humilhavam. Mas não, era um grande traficante de armas real. Inclusive, fazendo essa analogia com o Pose do Rodo, eu vi aí o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro dizer que as músicas do Pose eram como se fossem balas de fuzis. Eu queria falar para o secretário para tentar subir numa favela, ao invés do caveirão, e cantando trap, cantando funk, cantando rap, Ia ser para ver se extremamente eram balas de fuzis. Ué, não é tão danoso quanto? Porque assim, é ridículo, gente. Olha, é rebaixar a política pública de segurança de uma maneira, porque assim, pegar a Pose do Rodo por apologia ao tráfico, muda a realidade do Pose, muda a realidade desses jovens pretos, porque vê todo dia aquilo. Ele narra a realidade nua e crua do que é uma favela, do que ele vê, do que ele vive. E ele faz essa narrativa a partir de música. Eu sou jornalista. Aí todo dia no Jornal Nacional narra o que é o tráfico de drogas, narra o que é o tráfico de... Então o jornal faz apologia? Pois é, não perguntam? Então esse jornalista não teria que ser preso? Com certeza. Porque afinal de contas ele está falando o tempo inteiro de quê? De tráfico, de armas, de traficantes. Então assim, o que é apologia? É só quando o preto, pobre e favelado faz? Porque quando é o branco falando no Jornal Nacional, fazendo a narrativa daquela realidade, ele não faz apologia. É só porque é raso esse discurso, esse conceito de apologia, a gente tem que entender. Verdade. Quando a gente viu lá aquele ex-deputado jogando granada, aquele Roberto Jefferson, jogando granada na Polícia Federal, atirando, ele foi o quê? Deram tapinha nas costas, vamos tomar um cafezinho. Costas, não sei o que, vem aqui, meu amigo. Se fosse um garoto que nem um Pose do Rodo, já estava metralhado. Alvejado e morto. Por um helicóptero, inclusive, com snipers. É igual aquele filme. Foi no amor. Alvejado e morto. Então, o que a gente tem concretamente com essa tentativa de dizer que é terrorismo, o tráfico de drogas, eu quero que eles peguem os grandes traficantes de drogas. Que são os caras que, por exemplo, usou... Pega a alta nata, né? Ou vai esquecer, quando o Bolsonaro era presidente, um militar da Marinha foi preso quando chegou na Espanha, na comitiva militar, com um número absurdo de cocaína. Ou já esqueceram que tinha na comitiva do presidente Bolsonaro rapidamente. Um militar da Marinha com cocaína chegando na comitiva presidencial. no avião. Gente, pelo amor de Deus. Então eu quero falar sério. Mas aí agora é pro lado do mais fraco, né? Claro, aí vai pegar o quê? Tem que ser o militar da Marinha. Exatamente. Senão então, não arrebentava não, porque será que foi ele que traficou? Não. Então, assim, eu vou dizer pra vocês, é uma hipocrisia o que se faz. Porque olha pra favela como se a favela fosse inimiga número 1. E aí vai o quê? Prender o Pose do Rodo para dizer, ele fere mais, as músicas dele ferem mais do que bala de fuzil. Por favor, né? Mas não quer alimentar a cultura, dinheiro pra cultura. Nada. O pessoal cansa de falar dessa lei, como é que é o nome da lei do teatro aí, Flávio? O pessoal fala mal. Lei Rouanet. Lei Rouanet. O pessoal adora falar mal da Lei Rouanet, mas também não quer que escute Pose. Não. E eu posso te dizer mais? O funk é cultura no estado do Rio de Janeiro desde 2007, se não me falha a memória. Hoje está no Brasil todo. Não, no mundo. O funk está no mundo. E aí é isso, é som de preto, é de favelado. Assim como foi criminalizada lá atrás a capoeira, que os mestres capoeiristas eram presos na rua por estarem jogando capoeira, ou mais, os sambistas que batucavam com caixa de fósforo também eram presos por vagabundagem.
também eram... Qual era a cor dessas pessoas? Negras. Da onde? Da favela. Então, sempre na nossa história, a cultura negra, ela é criminalizada. Então, se criminalizou ontem a cultura, a capoeira, o samba, hoje é o funk. E quem deixa, e quem acha natural falar que a música do Pose faz algum tipo, que é bala de fuzil a música do Pose, realmente não sabe o que é cultura, ou melhor, criminaliza a cultura do povo negro e institucionaliza o racismo. Porque isso é racismo institucionalizado. De verdade. Deputada Renata, eu tô vendo a senhora fazer brilhantes defesas e arguições a respeito do nosso povo periférico e pobre. Quando foi, nessa estrada de vida que a senhora tem, que a senhora se linkou, que a senhora descobriu o orixá, que a senhora teve primeiro contato, se tornou aí, eleita dentro do Rio de Janeiro? A gente conhece o pessoal, os Nunes, correto? E a gente tem a senhora que eu sei que está eleita para nos defender. Talvez seja ainda muito pouco. Mas quando foi que a senhora descobriu, esbarrou no orixá? Na verdade, eu fui, provocada pelo povo de Axé. E isso, para mim, é um orgulho muito grande, porque assim que eu fui eleita, em 2019, a gente teve ali um boom de violência e racismo religioso aqui no estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, eu fui procurada. À época, eu presidia a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Alerj, e eu fui procurada por diferentes babás e iás, falando, Renata, a gente precisa de um trabalho mais contundente nisso. E o que eu fiz? Eu falei assim, vamos fazer uma audiência pública. Vamos fazer uma audiência pública, mas eu não quero fazer na Alerj, não, eu quero fazer num terreiro. E aí todo mundo, nossa, quer fazer num terreiro? Quero fazer num terreiro. O meu vice, à época, era um policial civil muito católico, não topou, ficou revoltado, mas eu disse, olha, eu sou a presidente da comissão e vamos fazer lá sim. Topei, fui no terreiro de Mãe Beata, de Iemanjá. Lá no coração ali, Miguel Couto, né? Sim. E foi lindo, foi muito importante aquela audiência pública. A gente teve ali também alguns representantes da Igreja Católica, também alguns representantes evangélicos progressistas, e isso foi bem bacana, porque saiu dali uma série de agendas para que a gente pudesse fazer. Uma delas foi o Abril Verde. O que é o Abril Verde? É um mês inteiro para que a gente possa debater políticas públicas. E por que verde? Porque é uma homenagem ao orixá Ossan, que é o orixá das folhas. Sem folhas não há orixá. Então a gente está entendendo ali a essência de Ossan também nesse processo, por isso escolhemos o verde e o mês de abril. E aí cada casa faz as suas festividades. A gente costuma fazer aqui na Alerj uma abertura do Abril Verde, a gente homenageia lideranças das religiões de matriz africana, e ali cada uma das casas, e aí não importa se é Ifá, se é Jeje, enfim, a gente vai dialogando com cada uma das vertentes das religiões de matriz africana, e a gente homenageia alguns representantes aqui. E depois disso, cada casa que quiser apresentar uma agenda dentro do Abril Verde, apresenta a agenda para a gente fala, vamos lá na sua casa, vamos discutir lá quais são as necessidades da sua casa, do seu terreiro naquele momento. E dali a gente foi partindo para diferentes possibilidades. Então foi o Abril Verde, foi o primeiro deles, e aí a gente só conseguiu aprovar em 2021. Vocês vão lembrar, naquele momento de pandemia, uma dificuldade intensa. Deputada, encontrou muita dificuldade para eles poderem votar essa lei? Como foi esse processo? Enfrentou o racismo estrutural lá dentro da Câmara? Sim. Da Câmara não, da Alerj. Não, foi toda vez que vinha a pauta caía. A gente nunca conseguia garantir. A bancada evangélica atrapalhou muito? Não, eles na verdade, eles tentavam se abster ali no momento, saía do plenário, porque eles também não podem dizer na nossa cara que eles são intolerantes religiosos. Então, assim, eles tentam, ainda mais quando o racismo
vira crime, então eles tentam manter algum tipo de postura. Aqui a gente não tem, hoje, dentro da Assembleia Legislativa, nenhum representante, digamos assim, que bota a cara publicamente para dizer que é contra as religiões de matriz africana. Porque é crime. Porque é crime. Se não... Então não tem nenhum que faça isso, que faça um debate mais acalorado, falando, tentando demonizar as religiões de matriz africana. Então fica lá na deles, no máximo vota contra, se abstém, sai do plenário, mas a gente conseguiu boas ações a partir daí, né? A gente teve também, em 2021, o Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que foi esse observatório. O que a gente pretende com esse observatório? Garantir que seja mapeado a violência e o racismo religioso no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque toda vez que você fala de uma política pública para a liberdade religiosa, para o enfrentamento à violência às religiões... A gente tá tão difícil, deputada. Quando a gente fala isso, sabe o que o gestor público fala? Mas eu não sei disso que você está falando, não. Eu não tenho dados que me mostrem essa violência. Eu não tenho dados que demonstrem que se na Baixada é mais violento ou se na Zona Oeste é mais violento. Como é que você prova isso? O observatório vai mapear. Ou seja, o observatório empregou um método científico para poder trazer tudo quanto é dado. Exatamente. E agora, não ter mais o que falar. Qual é o nosso desafio agora? É tirar o observatório. São 5 anos. De âmbito estadual, quer fazer uma coisa maior. Isso a gente já conseguiu, inclusive em diálogo com o Ministério da Igualdade Racial. A gente quer que tenha uma política nacional de observatórios de enfrentamento ao racismo religioso. Então a gente já está caminhando para essa lei nacional, mas a gente tem a lei aqui, mas a gente precisa que o observatório seja criado. Fizemos no final do ano passado um seminário grande de 3 dias para ouvir os terreiros, as casas de santo, para eles colocarem como eles queriam que esse observatório fosse realizado. Isso foi em dezembro. E agora a gente está aguardando o governo do estado, porque, inclusive, eu fiz uma emenda que é destinar um recurso para que o observatório ganhe corpo. Então, a gente está agora dialogando com o governo do estado para que a gente lance o Observatório Mãe Beata de Iemanjá o quanto antes aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está aguardando. Seria muito interessante se tivesse aqui hoje o outro membro que nós temos do podcast, que também jornalista como a senhora, Márcio Gualberto Obeate. Uma lembrança para o senhor, meu tio. Porque o Márcio Gualberto Obeate... não conheço. O Márcio Gualberto Obeate foi quem fez aquele Quem é de Axé diz quem é e outras campanhas, mapeou certas situações. Tem alguns dados. Tem um Márcio Gualberto que é político. Então, mas não esse Márcio, não. Esse que era meu vice na época que eu fiz lá na audiência pública na Mãe Beata. Esse nosso é Babalaú e é um dos âncoras do nosso programa, e ele fez o mapa da intolerância, entre outras coisas, mas é um cara que é bem ligado a essa questão de movimentação política também. Quando a senhora entrou lá dentro do barracão, sentia alguma energia? Porque pretinha a senhora é. Os ancestrais não falaram com a senhora, não conta, não esconde, gente, não esconde. Gente, olha, não tem como. Eu costumo dizer que a minha relação com a ancestralidade, ela nasce ali num momento muito difícil da minha vida, que foi exatamente diante do assassinato da Marielle Franco, né? Foi um momento em que Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, que foi vítima, né, daquilo que eu considero um feminicídio político, que atuava e construía todas as suas pautas na defesa do povo negro, na defesa do povo da favela, da periferia, do povo LGBTQIA+. E eu era muito amiga de Marielle, inclusive fui chefe de gabinete da Marielle. E a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, lá na Maré. Então a gente entrou na luta por direitos humanos juntas. E a gente trilhou o nosso caminho político juntas. Então eu estava ali, na noite que ela foi assassinada, inclusive a gente estava fazendo um debate com mulheres pretas, na Casa das Pretas, e ela saiu dali diretamente. Vocês estavam no mesmo local? Estávamos no mesmo local. Ou seja, a senhora também acabou sofrendo um relativo risco. Não, sem dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, eu sempre peguei carona com a Marielle para a volta para casa.
E naquele dia, por coincidência, eu não fui com ela pegar carona, porque eu tinha que. Esse evento era um evento grande, eu tinha levado as meninas da Maré para fazer aquilo que a gente chama de um trabalho de creche, porque a gente queria que as mães levassem seus filhos também. Então eu voltei para Maré com essas meninas. Então, e me despedi da Marielle, abracei, beijei, falei que o evento tinha sido lindo e tal. Combinei com ela o que seria o dia seguinte. Então, de fato, eu tive o momento do último abraço com a Marielle, né? Do último beijo, né? Então, isso fez para mim, assim, uma situação em que eu fiquei muito inquieta. Eu tive ali todo assim, uma percepção mesmo de que a próxima vítima seria eu, porque todo o trabalho que a gente tinha feito até ali foi um trabalho juntas. Então, naquele momento, eu me senti muito atordoada. E foi quando eu fiz meu primeiro trabalho espiritual. O meu pai santo hoje é Pai Mauro de Oxóssi. E se hoje eu estou erguida, é graças aos orixás e é graças ao meu Pai Mauro de Oxóssi. Ou seja, Sagrado Podcast, deputada, preta, mãe, lutadora do nosso povo, mas não o nosso povo só, preto periférico, pobre, preto, obeso, de favela. A gente fala como uma verdadeira representante do povo de Axé. Temos, gente, o começo da nossa bancada africanista. Tá aí, já tem um bom começo, já tá no 6º ano, inclusive. E aí, isso é uma das perguntas que eu quero fazer para a senhora. No caso, agora são duas. Primeira, como a senhora lida com essa tensão? Porque ser da política não é fácil. E, infelizmente, a política, para alguns, é uma questão de um risco muito grande de vida, né? Como aconteceu com Marielle. Então, como a senhora lida ainda, quando a senhora pensa agora, a senhora com um filho, né? Com a filha. Uma filhinha. Que passa isso na sua cabeça? E a segunda pergunta... Depois eu faço a segunda pergunta, me responde essa. Bom, então, por isso que esse meu encontro com a minha ancestralidade foi importante, porque é o que me fortalece mesmo, assim. De eu saber que estou protegida, que Exu tá abrindo os caminhos, minha mãe Oxum, meu pai Xangô estão me protegendo, então isso me garante hoje também digamos assim, uma proteção espiritual. A senhora sente que foi escolhida para isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então eu me sinto protegida espiritualmente para fazer o que eu faço. Isso fez toda a diferença, inclusive na decisão de vir candidata, porque até então, depois do feminicídio político da Marielle, as pessoas que trabalharam conosco, ficaram, Renata, você tem que vir candidata, e eu falava, não, vocês estão malucos, impossível para mim, impossível. Mas também dá medo, né? Muito não só da dificuldade de uma candidatura. Muito medo, então foi só depois desse encontro com os meus orixás que eu tomei a decisão. Não foi uma decisão sem os meus orixás permitirem. Teve a ajuda do céu. Mas alguém precisava pegar a espada e continuar lutando. Então, e aí, deputada, infelizmente, uma coisa que eu comentei num podcast ano passado, quando acabou a eleição, eu falei assim, bem feito para você de Axé, que é desorganizado e desunido. Porque se não tem uma bancada hoje firme, forte, uma bancada do Axé, porque se for botar na ponta, fizer um censo, macumbeiro, se bobear, tem mais do que evangélico. Inclusive tem muito evangélico que faz uma macumba aí e fica fingindo que não faz. Pois é. Então, como tá tem hoje? Até bolsonarista aqui na Alerj que é macumbeiro, fica ali, né, e não conta pra ninguém, deixa baixinho. Cala a boca, rapaz. Aí, o que acontece? Como hoje está a bancada, a formação, né? Porque hoje eu ainda não vejo como uma bancada bem forte do povo de Axé, dessa luta, não tem. Mas como que a gente como que a senhora vê essa questão de levantar uma bancada do povo de Axé? Bom, eu vejo que o povo de Axé também tem um cuidado que eu acho que é importante, que é entender que o Estado é laico. O Estado laico não tem religião.
Ainda assim, quando a gente olha uma bancada evangélica, a gente vê que a bancada evangélica acaba fazendo políticas direcionadas para o povo evangélico. E nesse sentido, o que é o meu papel aqui, por exemplo, é incentivar as políticas que protejam o povo de axé. É exatamente isso, que proteja a liberdade de culto, de religiosidade do povo de axé. Então, eu tenho uma percepção, e aí foi importante, o pai Dário de Ossan, inclusive trabalhou comigo, nós lançamos ele. Entrevista também. Exatamente, nós lançamos ele. Para você ter uma ideia da minha responsabilidade também nisso, nós conversamos com o pai Dário justamente para construir também uma figura que represente o povo de axé, que é pai de santo e que se coloque enquanto tal na disputa política. Então foi muito importante a candidatura dele para vereador da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma candidatura que toda sexta-feira tinha ato com todo mundo vestido de branco. Então isso foi um enfrentamento também à violência que recebe. Teve sua validade, apesar de não ter sido eleito. Não uma forma de manifestação, né? Não foi eleito. Porque tudo tem um começo. Não foi eleito, mas mostrou para o povo de axé e mostrou para a sociedade em geral que sim, podemos ter um pai de santo, também vereador, também deputado, também ministro. E isso foi um primeiro momento interessante. Agora, a violência política que o pai Dário recebeu foi enorme. Desde ter seu carro apedrejado, ter situações de ameaças na rua. Então foram várias situações, inclusive pai Dário teve que entrar com boletins de ocorrência porque ele se sentiu... Mas isso não gera vontade de montar uma bancada de axé? Gera, mas é isso, é o que eu estou te falando. Existe tanta discriminação que muitas vezes um pai de santo fala: eu vou deixar meus filhos, vou deixar minha casa para ir para uma corrida eleitoral para sofrer violência tão descaradamente. Então a gente vê a importância de ter e estamos lutando para ter, mas ao mesmo tempo a violência é muito grande. Então a gente vai ter que ter também maneiras de assegurar e garantir a segurança dos pais e mães de santo que querem vir candidatos e que podem ser eleitos. A senhora hoje se encontra no PSOL. Sim. Correto? E é uma política de esquerda graças ao bom Olodumare. Achei. Mas a gente vê, por exemplo, que o único partido ainda, deputada, que se organizou com relação a essa parte que é mais marginalizada, que é o africanista, não é deputado, estou falando do partido de uma forma geral. Sim. Ainda é o PDT, por mais que para mim ainda sofra um pouquinho com questão, talvez, a organização. A gente tem o Eduardo Costa, que nós entrevistamos no ano passado, né, que é o presidente ali, parece que estadual, do PDT, tinha o Marcelo Monteiro, que era presidente nacional, entre outras coisas do gênero, como também muitas pessoas do meio africanista tentaram formar partido. A gente sabe que é uma coisa difícil em tempos atuais. É mais fácil haver uma fusão entre partidos que estão definhando do que surgir um novo, que nem o próprio Bolsonaro conseguiu fundar um partido com toda a força que tem. Uhum. O que a senhora acha que os partidos, por exemplo, de viés de esquerda, talvez o próprio PSOL deveria fazer? Isso é um bom caminho, um caminho a ser seguido, esse que o PDT tem, de ter ali o PDT axé. Esse tipo de coisa, esse tipo de modelo é uma coisa que é pertinente. É super pertinente. Inclusive, vários candidatos e candidatas do PSOL se demonstraram de religiões de matriz africana e usaram isso como uma bandeira mesmo das suas candidaturas. E isso eu achei interessante, mas a gente precisa entender e lembrar que não pode ser só no processo eleitoral, entendeu? A gente precisa fazer uma coisa que seja mais constante, que tenha regularidade de ações junto às religiões de matriz africana. Não adianta só aparecer no ano de eleição. Então eu acho que, por exemplo, não estou falando, obviamente, do pai Dário, que tem todo o seu trabalho e nos ajudou e contribuiu todo para a agenda do Abril Verde. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo daquelas pessoas que durante o período eleitoral se disse de axé e depois que passou o período eleitoral você não vê as pautas dessa pessoa. Sumiram.
apresentando, na verdade, uma política pública para o povo de axé. Então, eu tenho uma preocupação também do uso oportunista, digamos assim, das pautas do povo de axé. Porque eu acho que o trabalho ele tem que ser feito, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser evidente. Não adianta eu dizer eu sou de axé e não construir com o povo de axé e ficar só da boca para fora no processo eleitoral e depois não ter um trabalho constante. Então eu acho que não só o PSOL, mas outros partidos, inclusive, que tiverem essa preocupação da violência e do racismo religioso sofrido pelas religiões de matriz africana, que faça seu trabalho desde sempre, que vá nas bases, que vá nos terreiros, que dialogue, porque hoje a gente está vendo, inclusive, essa pauta sendo oportunisticamente encampada por Bolsonaro. Bolsonaro, que até ontem estava demonizando as religiões de matriz africana. Então a gente vai ver pai de santo dizendo que é bolsonarista e defendendo o Bolsonaro. E aí eu acho uma contradição em si, porque Bolsonaro fala de Jesus Cristo como se fosse, e não botou claramente as religiões de matriz africana, mas todo o seu trabalho é de tentativa de demonizar as religiões de matriz africana. Entendeu? Não, quando ele colocou André Mendonça no Supremo, nosso ministro da Justiça, vou colocar um ministro terrivelmente evangélico. As pessoas não têm noção do perigo que isso representa pra gente. Há pouco tempo atrás teve... como é o nome do doutor? Doutor Édio? Eu acho que é Édio. Doutor Édio. Defendeu a questão do abate religioso de forma muito brilhante. Foi brilhante. Doutor Édio muito brilhante. brilhante. Mas entenda, deputado. Olha, aliás, a senhora entende. Uhum. Quem não entende é o nosso povo, que ainda está com tapeira ou viseira. Porque não entende a importância de despolitizar. E isso a gente fala constantemente no nosso podcast. É necessário a gente ter mais gente como a senhora. Porque a hora que tiver mais 2 ou 3 ministros desse, acabou a nossa religião. Vai estar todo mundo preso. A gente vai voltar de novo para a roça, ficar fazendo as coisas escondidas, como tem que ser. Tivemos agora há pouquíssimo tempo no Rio Grande do Sul. Lá existe uma dificuldade que chega a ser palpável para você professar a fé de matriz africana. Porque você não é observado com bons olhos pela maior parte da sociedade, uma sociedade que ela já é um pouco racista dentro dessa perspectiva. Bom, a senhora foi a criadora, de fato, a deputada trabalhou, meu povo, a deputada trabalhou de 3 ou 4 leis para beneficiar o nosso povo de matriz, além de escrever livro também falando disso. A senhora pode falar um pouquinho quais são essas leis? Posso sim. Falei da lei do Abril Verde, né? De combate ao racismo religioso, o Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que é esse que vai mapear e construir subsídios para políticas públicas de enfrentamento ao racismo religioso, tem a criação de centros de referência para vítimas de racismo religioso e intolerância religiosa, e tem o Dia Estadual dos Sacerdotes e Sacerdotisas de Matriz Africana, celebrado ali no dia 24 de novembro. Então, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O que significa colocar um dia desse no calendário? Significa que, por exemplo, as escolas podem e devem fazer eventos culturais para celebrar o Dia do Sacerdote e da Sacerdotisa de matriz africana, entendeu? Então faz, porque é isso, é processo pedagógico. Você está dizendo para as escolas que pode fazer isso, você está dizendo para as universidades que pode celebrar esses dias quando a gente aprova um dia como esse. E a gente está na luta aqui para instituir uma política estadual de proteção dos direitos de povos e comunidades tradicionais de matriz africana e afro-brasileira. Ainda estamos aqui nessa luta. E tem um projeto de lei também que garante o direito das famílias transmitirem suas crenças e culturas a seus filhos no estado do Rio de Janeiro, impedindo o afastamento por motivo religioso. Por que essa lei é importante? Por exemplo, a gente há pouquíssimo tempo tivemos uma situação de uma mulher que colocou seu filho, a sua filha no caso, né, para a iniciação numa religião de matriz africana, e
ela foi denunciada pelo Conselho Tutelar. Ela quase perdeu a guarda da criança. É isso. Você imagina isso, alguém batizar seu filho numa igreja católica, se ele vai ser denunciado no Conselho Tutelar e vai perder a guarda? O conselheiro vai rir da tua cara. Deputada, nós entrevistamos uma mãe de santo, esqueci o nome da mãe de santo daí agora, que é aquela do Naguebá. De Naguebá, que é amiga do Márcio, Cristiane, agora eu esqueci o nome da Iá. Sim. Que ela justamente quase perdeu a guarda dos filhos, que chegou a perder por conta desse tipo de situação. Tem esse programa no nosso podcast. Sim, ela é antropóloga também. Não, ela trabalha na área social também, não é? Também é. Bom, Entendeu? Então a gente vê que não é um caso isolado. Existem hoje, e os conselhos tutelares ainda vêm daquela relação que teve lá atrás com o Crivella. Você lembra o prefeito da cidade do Rio de Janeiro? A gente precisa lembrar, Bispo Macedo foi para cima, quebrou uma imagem gente, da Nossa Senhora Aparecida em rede nacional, todo mundo vendo aquele absurdo, e ele falando que não podia adorar imagens. Então, assim, o Crivella prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A gente teve toda aquela situação também de violência, e quando a gente olha, os conselhos tutelares eram da onde? Da Igreja Universal, os conselheiros tutelares. Então, eu ouvi, e eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos nessa época que o Crivella era prefeito. Aparelhadinho. Super aparelhadíssimo. Eu ouvi de mães que, dentro de conselhos tutelares, estavam tentando tirar o coisa ruim do corpo de criança. Olha isso. Olha isso, uma criança hiperativa, que tinha outras situações, e ali eles estavam tentando evangelizar em cima de uma criança que tem outros problemas. Foi o que a gente falou, deputada, se o pessoal não acordar vai ficar difícil, porque a gente já teve um prefeito evangélico, o presidente era semi-evangélico. Não, teve um caso agora no hospital, que arrancaram as filhas de conta da mulher? Sim, acompanhamos, atendemos ela, é a Tainá. Na verdade, a Tainá hoje passa por um processo de câncer, então ela estava ali em tratamento oncológico, e no momento que ela foi tomar um banho, ela tirou seus fios de conta e deixou em cima da cama. Isso no Hospital Grafeguille, um hospital de referência. Sim. Quando ela retornou, seus fios de conta tinham sido jogados no lixo. Ela foi atrás para reaver se estava no lixo, não sei. Os fios de conta simplesmente sumiram. E você imagina, você no momento de uma doença no corpo gravíssima, que você pode se apegar aos seus orixás. Você imagina alguém tendo a Bíblia jogada no lixo? Você imagina ter alguém ter o terço jogado no lixo? Aí é crime, né? Aí não pode, né? Agora, jogar no lixo o fio de contas da Tainá fizeram. E aí tem uma outra coisa, um outro projeto de lei que nem tá aqui nesses scripts que a gente mandou aqui, que foi muito importante, que a gente entrou aqui também, que é o atendimento de mães e pais de santos nos hospitais. Por quê? Porque a gente teve também a tentativa de impedir que pais e mães de santos fizessem o seu trabalho espiritual nos hospitais. Isso que eu ia entrar em pauta agora mesmo, que infelizmente o pastor, ele chega lá, dá uma carteirada, ele sobe e faz o que quiser. O pai de santo, ele até consegue, mas ele tem que fazer o inferno e tem que ter autorização do capelão. Se ele for muito bem fundamentado também dentro de legislação, porque se for pela lei, dificilmente olha consegue. Só, vamos ser sinceros, desculpa, deputada, mas eu penso dessa forma. Eu sou um sacerdote, por que eu tenho que fazer capelania para poder entrar? Se eu sou sacerdote? Concorda comigo? Eu tô falando em capelania, deputada. Foi uma estratégia, justamente para evitar. Que aí é isso, assim, não pode ir no hospital, aí para entrar dentro dos presídios também é um problema. Aí qual é o outro problema que a gente está tendo agora de perseguição às religiões de matriz africana dentro de favelas? Pois é. Aqueles que se evangelizam dentro das cadeias e usam o seu poder armado dentro das favelas para intimidar e ameaçar as religiões de matriz africana. É isso que a gente está tendo. Deputada, falando sobre isso, a gente já ia chegar nesse ponto. Tem mais duas perguntas que eu queria fazer para a senhora. Uma dessas era falando justamente a respeito disso. A gente vive um momento de extrema insegurança para o povo de matriz africana, aonde, infelizmente,
algumas vertentes de tráfico de droga do estado do Rio de Janeiro, detestam religiões de matriz africana, seja por lavagem de dinheiro junto com a igreja evangélica periférica, que eu não estou dando nomenclatura nenhuma, virou uma forma de comércio, não importa o que quer que seja. Mas a gente acaba sucumbindo por conta disso. Eu vou perguntar primeiro se existe a possibilidade, se é viável, e depois eu vou perguntar se isso poderia se tornar um projeto. Por exemplo, a gente tem uma Caixa Econômica Federal que, se você abrir um site de leilão, tem diversos imóveis que são tomados, a prefeitura mesmo toma alguns imóveis, falta de IPTU, porque não tem leilão, isso e aquilo. O Estado talvez tenha alguma coisa com relação a isso. Não teria como fazer uma espécie de possibilidade de realocar essas pessoas que perdem seu direito de culto, uma vez que a gente tem direito de ir e vir, tem direito de culto, entre outros direitos mais, se isso seria possível, se é um caminho difícil, se pode virar um projeto de lei, por exemplo, tomou um barracão ali, você tem como comprovar, vamos te realocar aqui, já que o Estado não consegue garantir a permanência daquele cidadão ali? Exatamente, e esse é um debate que a gente tem feito. Justamente tem que ter uma legislação, inclusive federal, porque isso não é só uma realidade de Rio de Janeiro, isso é uma realidade também em outros estados, então uma legislação federal que ampare aos mães e pais de santo que porventura perderam o seu espaço, foram violentados de tal forma a serem expulsos, né, dos seus barracões. É isso, a gente precisa fazer um debate centrado nisso, como é que a gente faz um processo de reparação. Hoje, quando a gente fala de reparação do Estado às violências do próprio Estado, porque quando o Estado deixa de dar segurança, o Estado evidentemente contribuiu para que o seu direito seja violado. Mas isso é uma compreensão que o próprio Estado não tem. Aí é dos direitos humanos. Aí entra os direitos humanos e fala assim, olha só, o Estado que não garantiu a segurança para que esse terreiro estivesse aonde nasceu, né, agora precisa reparar o dano causado para essa pessoa. Então esse é um debate muito grande e que eu não tenho dúvida que a gente vai precisar que esse debate venha amparado primeiro por uma lei federal, depois para os estados adequarem. Por quê? Porque todo o processo de reparação ele vem a partir de um processo federal. A gente não consegue startar um processo estadual. Por quê? Projetos de lei, por exemplo, que a gente faça, que demande recursos do Estado, o Estado diz assim, não pode. Isso não é a tua atuação. Aí coloca que o projeto é inconstitucional. Por isso, a gente precisa passar por um debate federal, porque a gente precisa colocar isso, crescer essa ideia e colocar isso como uma PEC. O que é uma PEC? Um projeto de emenda constitucional. Garantir que isso tenha na Constituição a reparação em caso de danos. Bom, para a senhora que é evidentemente do meio político, tem possibilidade? Acha que dá? Já existe alguém que nos abraça dessa outra esfera que é de cima? Bom, na verdade a gente tem dialogado bastante com alguns deputados federais com relação a essa questão, né, da violência e do racismo religioso. Temos dialogado com o Ministério da Igualdade Racial sobre esse tema, mas a gente precisa de ações mais contundentes. Hoje a gente tem tanto o deputado federal, pastor Henrique Vieira, como a deputada federal Talíria Petroni, já trazendo debates com relação às religiões. Inclusive, ele é pastor, mas eu sou fã dele. Exatamente. Ele é um pastor. Ele é aberto ele é um pastor de uma igreja batista, que é aquela igreja batista que a gente precisa lembrar, né? Que tem relação com Martin Luther King, que tem relação e olha o Jesus Cristo negro. Então tem toda também análise a partir do cristianismo desse Jesus Cristo que é negro, que é discriminado. Então, no campo progressista, um pastor batista como é o pastor Henrique Vieira é um grande aliado nosso. Ou seja, de verdade ele vive o cristianismo. Exatamente. Até porque, deputada, se você for estudar a antropologia cristã, o batista bebia, o batista fumava, os evangélicos bebiam e fumavam, porque lá em 1940, 1930,
até era indicado pelos médicos antigamente fumar. Então eles fumavam, bebiam, não é normal. Essa questão veio de 50, 60, que veio a proibição do crente beber e fumar. E aí criou essa lavagem cerebral, né? E é legal ver um pastor que trabalha nesse sentido. Bom, deputado, uma outra coisa também que nós temos bastante dificuldade. Eu, infelizmente, tive que enterrar um irmão carnal e babalaú há pouquíssimo tempo, e vi outro grande sacerdote ser enterrado em uma gaveta. A gente está com bastante problema com relação a cemitério. Parece que você declara já que é africanista e eles reservam já um local no chão, cova rasa, essas coisas todas, ou às vezes dão de maluco mesmo, você tem que brigar para poder ter o seu direito de culto garantido dentro dos cemitérios. Né? Eu observo também, deputada, aqui... Inclusive, nós temos uma lei para garantir os ritos fúnebres das religiões de matriz africana dentro dos cemitérios. Essa lei está tramitando na Assembleia Legislativa e a gente espera também que seja aprovada para se garantir o mínimo, que é o momento dos rituais fúnebres serem realizados de maneira concreta, porque a gente sabe que é diferente, não dá para ser assim. Tem que ter uma capela e nem todo mundo às vezes tem condições de bancar aquela capela ali. Tem gente que é extremamente pouquíssimo abastada, essa é a verdade. É muito bom saber, inclusive, deputada. O que eu queria saber é o seguinte: tem outras religiões que tem, por exemplo, tem cemitério que é só judeu, por exemplo, tem cemitério que é mais vertente com viés cristão, outros que eram públicos foram privatizados. Qual seria a possibilidade de se criar, por exemplo, um cemitério africanista? É possível, deputada? O que a senhora acha? Nós teríamos terreno? Porque tem toda uma estrutura de geólogo, fazer pesquisa, tem que ter terreno, entre coisas, mas o nosso povo africanista, ele tem essa carência. Ou uma garantia da gente poder ter o direito de enterrado ser enterrado na terra, porque chega lá, não, tem a gaveta tal. Não, mas eu sou africanista. Não, a gaveta tal. Eu levo pra casa e enterro no quintal, depois que me processo. Então faz o seguinte, então o corpo não vai ser enterrado, vai ficar aqui dentro do cemitério, no caixão aqui, até arrumar uma terra pra mim. Uma outra aí coisa... tem que fazer uma guerra, entendeu? Claro. Mas é melhor ficar só nessa questão, senão desdobra muito. Não, eu não tenho dúvidas de que esse é um debate importantíssimo, afinal de contas, a gente precisa garantir a dignidade e a religiosidade da pessoa que partiu desse plano, né? Eu acho que assim, eu acho que pode virar mais duas PLs para essa deputada que tá na minha frente, viu? Vamos pensar com relação a isso, assim, porque realmente não é simples terreno para a questão de cemitério, porque é isso. O chorume tem toda a questão de que o terreno tem que olhar para ver se não tem nascentes de água, porque aí acaba que contamina. Então, assim, tem todo um debate. E sem contar que, vamos falar a verdade, né? Cemitério hoje virou um grande negócio. Ninguém sabe. Para você enterrar uma pessoa é caríssimo. E a gente tem visto que virou um grande negócio e que não garante uma despedida digna para ninguém. Então, muito menos para as religiões de matriz africana. Então, assim, depois que as empresas entraram aí nesses cemitérios aí. Exatamente, a gente vai ter que fazer. E a gente precisa fazer um debate, sem dúvida nenhuma. E eu gosto, e ainda bem que você nos provocou sobre esse debate que a gente tem que fazer. A gente estava ali só nos ritos, por exemplo, para garantir que os ritos fúnebres das religiões de matriz africana sejam respeitados, respaldados e sejam garantidos. Que pelo menos ali tenha, vamos supor, cada cemitério separe 25% do cemitério só como cota, vamos supor, como cota, entendeu, deputado? Como cota para pessoas de matriz africana. É boa ideia, vou anotar aqui. Porque esse aí... que a gente tem que ter esse direito de enterrar o nosso sacerdote, aquele que segue matriz africana, ser enterrado na terra. Pode ser cova rasa, mas na terra. É necessário que seja. Necessário, né? Porque isso já seria um começo, né? Ah, não, mas está anotado aqui para a gente estudar a viabilidade jurídica. Sim. Perguntas? Bom, deputado, eu queria que a senhora falasse. Eu adorei.
Adorei a foto. Ele é Que me- ele é um olha só, olha político essa foto aqui. escondido, ele. Não, eu sou político declarado, eu só não sou político de legenda de partido. Mas é o tempo Não, todo. porque ele é de algum. Ele Olha vai essa cair na foto aqui, porrada vê de se tem todo como você mundo. botar essa foto numa câmera aqui, Flávio. Olha essa foto aqui. Também. Espada de São Jorge. Comigo E ninguém comigo pode. ninguém pode. E o símbolo antigo dos Black Panthers. É isso aí. Bom, olha a frase. Olha a frase. Negra, feminista e de Oxum. Deputada, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu queria para a senhora que a senhora falasse um pouquinho, já que a nossa defensora, Black Panther, Poder do Preto, desse livro, Educação de Axé, né? Uhum, pedagogia do axé. Pedagogia. Então, Esse livro aqui. essa construção, e uma construção aí muito coletiva e bonita, importante, num debate que a gente faz com a nossa querida Helena Teodoro, que está com seus 80 anos, que criou ali, a partir do seu trabalho, de uma Ela é intelectual... PTB também. Se eu não me engano, ela é PTB de uma também. intelectual... É a esposa do Ney? Oi? Esposa do Ney? Acho que é ex, né? Ex, Ixi, né? eu não sei. Sim. Ex. E ela trouxe todo um debate sobre a ideologia do axé. E a gente, dialogando com ela, falamos, por que a gente não pensa também, além da ideologia do axé, de uma pedagogia do axé? Para a gente também entender os processos pedagógicos pelos quais nós passamos. E o processo pedagógico inerentemente do povo de axé é basicamente um processo oralizado. Então tem as contações de história que a gente ouve sobre os orixás. É um processo que ele não está escrito no livro, ele está na vivência dentro do terreiro, ele está na construção de cada filho e filha de santo, de cada pai e mãe de santo, ali no cotidiano dessas casas. Então a gente pensou em falar dessas histórias aqui. E a gente escreveu Pedagogia do Axé junto com o pai Dário de Ossan, que já falei dele aqui, uma referência importantíssima para a gente, para falar desses saberes, das lutas e da resistência do povo de terreiro. E a gente pegou aqui também a Equedicinha, lá da Casa Branca, para trazer também as suas reflexões. Então, a gente entendeu que isso aqui era também uma perspectiva coletiva de pensar a pedagogia do axé. Então, temos aqui a entrevista que a gente fez com a própria Helena Teodoro, tem aqui a contribuição de pai Adailton, que é filho carnal de mãe Beata, de Iemanjá. Então, a gente tem aqui várias contribuições que trazem à luz essa possibilidade da gente pensar a pedagogia do axé a partir dos fazeres cotidianos e das realidades que a gente encontra dentro dos terreiros. Então, é uma perspectiva interessante. Peço que, para quem ficou curioso aí, procure. Foi publicado pela editora... Ai, deixa eu lembrar aqui, gente. Aruanda. Calma aí, deixa eu ver. Editora... Ai, meu Deus. Através da editora que encontra o livro. A gente tem alguns... a editora Aruanda. E a editora Aruanda, deixa eu dizer para vocês, ela foi indicada ao prêmio Jabuti. Foi o Jabuti? Jabuti. Então a gente também tem aí essa perspectiva da Aruanda, que tem feito publicações super importantes. Através do Instagram da senhora também, se entrar em contato, consegue? Consegue, a gente dá ali o endereço direitinho. Então a gente consegue nessa editora e consegue também aqui no centro da cidade, se eu não me engano, tem aqui na Folha Seca, na livraria Folha Seca, que fica ali perto da Rua do Mercado, por ali. Então, assim, dá para encontrar lá. E pode entrar em contato com a gente, com as nossas redes sociais. Minha rede social é Renata Souza Rio. Entra lá. Tá na telinha? Tá na telinha. Então a galera consegue chegar lá e ver aonde encontrar
o livro Pedagogia do Axé. Aqui tem também Yavanda, numa entrevista com o pai Dário, enfim, tá lindo o livro, vale muito a pena vocês lerem, vocês perceberem aqui que foi escrito a muitas mãos e nessa perspectiva de um trabalho com a oralidade, porque muitas das coisas que aqui estão escritas foram contadas, faladas em entrevistas, e isso também é muito bacana. Deputada, o que a senhora pensa? Quais são os indícios que a senhora tem do futuro do preto religioso de matriz africana junto à política? O que a senhora tem sentido? Fale para nós do seu feeling. Isso vai melhorar? Vai se estagnar? Serão poucas pessoas como a senhora ou isso haverá de se multiplicar? Bom, eu sou uma filha de Oxum, né? Então não tem jeito. Tudo que a gente faz coletivamente, a gente pensa que a gente está fertilizando, sim, um solo que é para que possa gerar frutos que garanta aí para o nosso povo de Axé uma inserção real na luta política, na luta por direitos acima de tudo. Então eu vejo com muito bons olhos o que a gente conquistou até aqui, mas tem muita coisa para a gente conquistar ainda, porque quando a gente faz essas leis nua e crua, elas não nos dizem nada, porque elas precisam ser colocadas em prática, e é a partir daí que a gente também provoca o poder executivo para que ponham em prática. Então, nesse sentido, a briga ainda é constante, não adianta só aprovar a lei, a gente precisa tirar ela do papel. Então eu peço para vocês aí, povo de Axé, povo de terreiro, povo das religiões de matriz africana, que acompanhem o nosso trabalho, que nos ajude também dando sugestão. Olha, daqui já saiu vários projetos de lei que eu fui anotando aqui com a sugestão do Léo e do Flávio. Eu acho que a gente também tem condições de garantir que as críticas cheguem, que as observações cheguem também para a gente poder melhorar. A gente sabe que ainda não chegamos aonde que a gente quer, evidentemente, nesse trabalho, mas que aqui a gente inicia, que nem que você está falando aí, a gente está fomentando, a gente está semeando, e eu não quero esperar até o futuro, não. Eu quero que seja presente para já. Para esses ontem. Frutos. Então, conto com vocês aí para contribuírem com a gente, porque eu tenho certeza que esse trabalho aqui é também para tocar um pouquinho na responsabilidade de cada um de nós, seja aonde cada um de nós toque a luta. Até porque precisa, né, chegar também informação para a senhora, para toda a sua equipe, né? Então é bom, gente, ó, o Instagram da deputada tá na telinha, tá bom? Segue lá, curte lá, vocês vão ver todo o material, o trabalho dela é super bacana. Olha, deputado, a gente não pode pensar em encerrar esse programa sem antes saber quais serão seus passos. Está aí com 6 anos. Com os pés. Adoro está aí faz essa cara assim, está aí com 6 anos de trabalho, deputado. Uhum. A próxima eleição, vamos para onde? Federal? Continua aqui no estadual? Vai ser candidata a vice de alguém? Eita! Fala com a gente, porque eu preciso... Vai ser a governadora do estado? Como é que vai ser? Não, eu preciso saber para poder votar. Eu preciso votar e quem me defende? Olha o spoiler. Bom, na verdade, a gente sabe que a gente consolidou um trabalho aqui na Assembleia Legislativa muito importante, inclusive alcançando uma marca que nenhuma mulher tinha alcançado até hoje, que foi, na verdade, 174.132 pessoas. Ou seja, a deputada mais votada da história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, preta e periférica. E isso foi uma marca importante que nos deu também a dimensão do trabalho que a gente tem realizado. É um trabalho que é muito pé no chão, literalmente, porque a gente está nos territórios, a gente está nas favelas e periferias, a gente está nos terreiros, a gente está aonde o nosso povo chama pela gente e da onde a gente nunca saiu.
porque tá dentro de uma casa legislativa não é o fim em si mesmo. Na verdade, aqui é o meio do caminho para transformar esse espaço aqui em ferramenta de luta, em ferramenta de expressão da luta do nosso povo. Então, eu quero muito que as pessoas olhem para a nossa mandata, e a gente chama de mandata porque é uma mandata feminista negra, como uma possibilidade também de se ver aqui. Então, a gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer no próximo ano, mas a gente entende que tem um caminho importante aqui na Assembleia Legislativa, mas também Exu está na frente e os caminhos estão abertos. Pois é. Mas que continua, o caminho da política continua. Com certeza, não tenha dúvida. Para alguma legenda vem. Venho, não. Ano que vem tem eleição, tem processo eleitoral e a gente está aí disputando uma vaga em qualquer lugar. Olha só, Sagrado Podcast. Acabamos de ser recebidos agora pela deputada Renata Souza, do partido PSOL. Passou pelas mesmas atribulações que passamos. Estudou em Brizolão, passou perrengue, morou em favela, fez aquele cursinho que o pessoal hoje em dia diz que é mimimi, que de 50 reais ajudou ela a manter a família, os parentes, crianças, e fez ela também se encontrar com a vocação dela profissional hoje, jornalista, fez pós-graduações na área de comunicação e etc, e se encontra aqui com seu mandato de deputada estadual defendendo o povo preto, periférico, pessoal da favela, de lá da Maré, mas por que não de outras favelas, não é? Defendendo o povo de forma geral. Eu peço para que vocês olhem com carinho para a deputada, para o Sagrado Podcast. Eu peço para que vocês, evidentemente, se politizem. Não precisa virar nenhum neuróticos da vida não, mas entendam que às vezes você está num hospital internado, se não tiver uma boa política, por exemplo, os direitos humanos, como a deputada é presidente da comissão, você morre porque não tem remédio. Então, é bem por aí, Sagrado Podcast. Foi um imenso prazer estar aqui na LERJ com a nossa querida amiga e deputada, ao lado desse bonitão Flávio Pereira Bittencourt. Deputada, muito obrigado, foi um prazer, espero ter contato com a senhora em breve novamente. Sagrado Podcast, vamos ficando por aqui. Buruboia Boxixi. Tchau, tchau. Vou tumbar.